Voltamos, meus queridos. Vamos para a nossa última parte. Eu quero participação massiva, hein? De todos. Eu quero a turma aí mandando ver na participação. Vamos que vamos, galera. Vamos para frente. Olha só, fundamentos em secretariado, iniciando com o conteúdo voltado para quê? Para a cultura organizacional e para o aprendizado do secretariado. Dá só uma olhada aí no que a gente vai continuar vendo. Lembra que eu falei para vocês numa perspectiva de começar a entender um pouco sobre as questões que envolvem o comportamento, né? Tipo, o que envolve o comportamento? A análise do seu aprendizado. Quanto mais você aprende e aplica, mais você vai se diferenciar no mercado. A tua postura vai fazer com que você entenda o que os executivos fazem. Você já é um profissional que vai executar. Então, você é um secretário executivo, uma secretária executiva. Essas coordenadas, elas são passadas em qualquer segmento, gente. Quer seja no segmento de varejo atacado, quer seja em escolas, hospitais, igrejas, órgãos públicos federais, municipais, estaduais, militares, na área de serviço, não interessa. O interessa é que você vai estar ali antenado com as questões voltadas para o executivo, para executar a atividade. Meus queridos que estão aí em Avelino Lopes, tá tudo ok? Tá chegando o somzinho diferente, a imagem tranquila? Pessoal de Simões, pessoal de Paulistana, de Padre Marcos, de João Costa, de Dom Expedito Lopes, é isso? Domingos Mourão, Cocal de Telha, de Brasileira do Piauí, de Avelino Lopes. Quero vocês antenados aqui com a gente, hein? Quero vocês. Cadê o Cleidiano Henrique? Cadê a Luzia Carvalho? Cadê a Simone Martins? Yumi Tavares? Jainami, é? Jaiane Silva, cadê essa turma toda? O Wanderson, ó, turma toda forte, quero a participação de vocês, principalmente nessa última aula agora, hein? Veja o seguinte, ó, nós trabalhamos em organizações, certo? Nós como executivos. O que eu tenho que entender sobre o que nós realizamos vai ser na descrição dos cargos de cada um. Se você quiser, por exemplo, entrar no site do Ministério do Trabalho, por exemplo, você vai poder lá acessar e colocar atividades de secretariado. Lá no buscadorzinho, atividades de secretariado. E aí você vai ver que no seu CBO, o que é o CBO? É a Classificação Brasileira de Ocupação. O que é que você precisa atingir com as suas atividades? Olha aí a Jaiane Silva. Então aqui, professor, eu quero você até o final, hein? Eu quero você até o final, Jaiane. Show de bola. E a Luzia também. Duas futuras profissionais de alta performance, porque só estarem aqui à tarde, se dedicando aos estudos, já é o diferencial de vocês. Então, manda ver, vamos para cima, hein? Olha lá, quero vocês junto participando. Então, quando eu vou buscar este aprendizado, gente, é em cima da descrição dos cargos. É em cima do que você vai fazer como atividade, como secretariado. Perceba o seguinte, perceba que eu avançando nisso, eu tenho um entendimento acerca do que eu preciso ser hoje. Olha só o que você, como profissional de secretariado, olha só o que você precisa ter como perfil para estar se destacando. Olha só, certo? Veja bem. Você tem que ter um papel decisivo, mas um papel de empreendedor. Mas como assim, professor? Empreendedor não é só aquela pessoa que abre o negócio? Não. Hoje nós estamos
numa era do chamado intrapreneurship. O intrapreneurship é o empreendedor dentro das organizações. Você pode ser uma pessoa empreendedora de ideias, empreendedora de inovações, de oportunidades, sabendo gerir início, meio e fim de projetos de mudança por meio da sua performance. Além de o que, você vai estar em conexão, por exemplo, como uma secretária executiva, como um secretário executivo, você vai estar em conexão com o gerenciamento de conflitos, gente. As turbulências vão ocorrer sempre. É claro que você sabe que conflitos, eles têm os conflitos bons e ruins. Como é que é, professor? Tem conflitos ruins e tem conflitos bons. Vou dizer o seguinte, o conflito bom é aquele que faz com que a organização possa crescer e as pessoas não levam para o lado pessoal. É claro que o conflito negativo é aquele que você leva para o lado pessoal. Por exemplo, as ações corretivas em relação a essas turbulências, aos distúrbios que ocorrem de comportamento, os distúrbios técnicos de não conformidade, por exemplo, elas podem ser amenizadas por um trabalho de gerenciamento de crise. Esse gerenciamento de crise pode ser feito sim pelo técnico em secretariado. O técnico de secretariado ele tem esta habilidade. E do técnico do século XXI, principalmente. Ele é o responsável, por exemplo, por quem vai elencar e alocar os recursos, gente. Lembre que os recursos materiais, os recursos tangíveis e intangíveis vai ficar a seu cargo. Você que vai fazer os cronogramas, vai ficar responsável por isso. Logicamente, você vai estar lidando com o nível tático, estratégico e operacional. Fora que o negociador, a negociadora, ela vai estar imbuída na sua função, porque toda hora você vai estar negociando com colaboradores que vão querer passar informações e levar essas informações para a direção e você vai filtrar essas informações. Você vai ser negociador com as pessoas que são fofoqueiras, elas vão estar querendo disseminar a fofoca e você vai reter estas fofocas, negociando com elas para que elas diminuam a fofoca dentro da empresa. A chamada, por exemplo, rádio peão, rádio corredor, por exemplo, onde as pessoas estão lá e conversam com pessoas afins e comentam sobre os seus colegas, sobre as suas falhas, e isso se torna fofoca. Você vai ser a pessoa responsável para negociar com as mesmas para poder minimizar essas situações. Então, o que é que os executivos fazem? Você, como uma executiva, uma secretária executiva, Luzia Carvalho, Jaiane Silva, duas secretárias executivas de alta performance, por exemplo, elas se destacam no mercado já porque elas estão aqui participando da aula, trazendo e compartilhando conhecimento. Com este conhecimento que vocês têm, meus queridos, vocês vão ter conteúdo. Com conteúdo, vocês vão ter capacidade de argumentação, de persuasão e de negociação. Lembre-se disso. Quem está também nos outros municípios, nos outros polos, que quiser participar, também participa. Mas lembre-se que você está aí tendo acesso a conhecimento e que muitas das pessoas que estão hoje fora deste eixo aqui do canal Educação, por exemplo, não têm acesso a essas metodologias. E isso é um diferencial para vocês. Então, entenda, a partir do momento que vocês têm esse conhecimento, busquem aplicar. Não só entrando dentro das empresas, não. Apliquem com seus colegas, apliquem com as pessoas com quem vocês convivem. Porque hoje, o aprendizado em secretariado, ele vai além na perspectiva apenas de atividade de secretariado. Ele entra na gestão, como, por exemplo, como metodologias de planejamento, como avaliar o caminho, ser mais flexível, ter flexibilidade em adotar objetivos que possam alcançar as metas dentro do prazo. Ou seja, a tática de planejamento, ela é fundamentada numa ciência, gente. Você vai ter aí uma perspectiva de que o planejamento, ele não é só do gestor. Você vai ter que entender de planejamento, porque você, por exemplo, vai estar auxiliando gerentes, diretores, supervisores. Você mesmo vai estar podendo gerenciar, por exemplo, equipes, dependendo de onde você trabalha. Então, aquela perspectiva de empreendedor, gerenciador de crises, de turbulências, de negociador, vai se encaixar aí, na hora do planejamento.
Lembre que é através do planejamento que você vai ter o lado racional. Você vai deliberar ações que ainda não estão acontecendo, que vêm do abstrato para tornar elas tangíveis. Ações que são intangíveis, tornando elas tangíveis, buscando alcançá-las com instrumentos de gestão, de prática profissional de vocês. Eu tenho o planejamento como uma das principais atividades de qualquer profissão, gente. É uma função do executivo estar planejando constantemente a sua agenda, estar planejando as suas atividades do dia, estar planejando como é que vai fazer as suas ligações. Isso você vai precisar fazer. Lembre-se disso. Então é por isso que a gente coloca o planejamento como uma das principais ferramentas de aprendizado em secretariado, tá? Planejamento, ele nunca vai sair da sua pauta. Planejamento vai estar sempre dentro da sua pauta. Pauta de alta performance. Lembre-se, não é mais qualidade. Qualidade é para você entrar no mercado de trabalho. Para você se manter, você tem que ser excelente. E para você se diferenciar, você tem que atingir alta performance. Como é que atinge a alta performance, professor? Atinge a alta performance sendo diferente, fazendo coisas diferentes para ter resultados diferentes, meus queridos. Coisa que você nunca fez, que vai aprender a fazer com a nova habilidade para poder gerar um resultado diferente. Aí você se diferencia no mercado de trabalho. Se você faz a mesma coisa que todos fazem, então o que você vai fazer? Parte da média. E se você está na média, você é o quê, meu diretor? Você é medíocre. Sendo medíocre, como é que você vai aprender a lidar com esses níveis? Olha só, aqui eu tenho um nível hierárquico, aqui eu tenho outro nível hierárquico, e aqui eu tenho outro nível hierárquico. Para cada nível, por exemplo, para o estratégico, o CEO, o presidente, eu tenho que falar sobre nomenclaturas, uma nomenclatura de ferramenta ao nível dele. Eu tenho que falar de benchmarking, eu tenho que saber o que é empowerment, eu tenho que saber o que é brainstorming, eu tenho que saber o que é coaching, o que é mentoring, eu tenho que saber o que é outsourcing, eu tenho que saber quais são os 4 P's, os 5 P's do marketing, por exemplo, nível estratégico, a questão macro. Quando eu entro num nível tático, aqui é o nível tático, com os supervisores, com os encarregados, com os gerentes. Aí eu entro numa perspectiva de aprofundar acerca dessas ferramentas que eu coloquei, porque eles vão dar prosseguimento ao que foi discutido lá no estratégico. Quando eu entro numa comunicação com o operacional, aí a história é simplicidade. Simplicidade para execução. Não estou falando de execução? Pois é. É isso que acontece. Simples. Simples assim. Executar. Mostrar na prática o que acontece com cada um desses niveizinhos. Eu coloco essa arte só para você ter ideia do quanto você tem que ser versátil dentro da organização, do quanto você tem que aplicar este modelo de organização de administração, onde traz aí na organização 2 fatores que precisam ser mencionados, que precisam ser estabelecidos como um padrão. O primeiro, que a administração é um termo da organização, e a organização está dentro da administração para deixar claros os objetivos, as documentações, as informações acerca dessas documentações, que ela vai trazer um esforço coletivo, mas é a combinação do esforço individual com a finalidade de um propósito coletivo. Por exemplo, eu vou estar dentro de empresas, mas também dentro de associações, de órgãos governamentais, municipal, federal, estadual, de entidades não governamentais também, instituições não governamentais, mas sempre trabalhando a questão da estrutura e do trabalho sequenciado. Cada um no seu quadrado, cada um na sua função, de forma organizada. Então, se eu mencionei a questão do planejamento, gente,
o próximo fator aí é o fator organização. É o fator organização. Lembrando, esse fator organização é um fator que vai acompanhar o teu aprendizado como secretariado constante, tá? Luzia Carvalho e Jaiane Silva, minhas queridas, assim como todos que estão nos nossos queridos municípios, queridos polos aí de Paulistana, Simões, João Costa, Dom Expedito Lopes, Domingos Mourão, Cocal de Telha, Brasileira do Piauí e Avelino Lopes, turma forte que está aí, a luz caiu, mas voltou e continuam aí, não é? Muito bom. Deem sinal de vida, hein? Quero ver vocês aí participando também. O planejamento e a organização, elas vão se manter, meus queridos. Vão se manter no aprendizado da profissão de vocês. Então, entendo, a questão estrutural, a questão física e a questão tecnológica e de pessoas, ela vai servir de um norte para vocês. Essas organizações, elas são compostas por estes fatores: físico, tecnológico e pessoas. Falando em pessoas, eu queria que vocês conhecessem este brasileiro que é conhecido mundialmente, o empresário João Paulo Lerman. Ele nasceu em 26 de agosto de 39, economista, e que se tornou o segundo homem mais rico antes da pandemia, com esta fortuna aí, esta bagatela de 22,8 bilhões e participação nessas empresas todas aí. Mas o que é mais ressaltado é que ele pega todo esse investimento e investe em cursos profissionalizantes, em cursos técnicos, em jovens que estão começando a sua carreira. E ele tem uma fundação, quem quiser depois dar uma olhada, Fundação Jorge Paulo Lerman, que fala e que propaga a disseminação do conhecimento e valoriza, dando bolsas para jovens que querem estudar fora do país, que querem estudar em grandes universidades, que querem trabalhar com perspectiva de aperfeiçoar as suas competências técnicas e comportamentais. Ele é parte de um movimento que faz com que você entenda o seguinte: todas as empresas dele, a cultura organizacional é fortalecida pela educação corporativa. Então, veja, ele tenta passar na cultura o aprendizado contínuo. É por isso que eu fiz o link, porque o nosso tema dessa nossa aula de hoje é cultura organizacional e aprendizado e secretariado, mostrando, dando, né, a imagem de um dos grandes investidores em culturas organizacionais por essas empresas aí. Uma das mais conhecidas que você está vendo aí, por exemplo, é a Lojas Americanas, né? Você tem a marca aí Gillette, dentre outras. Mas é um exemplo de um líder que trabalha a perspectiva do aprendizado constantemente. E este líder, fazendo a chamada para o nosso tema, é o que você vai precisar ser, mesmo sem ocupar cargo de chefia. Sabendo que o líder, ele vai buscar os seus objetivos, ele vai tentar atingir as suas metas, mas de uma forma que ele possa propagar e disseminar o conhecimento entre as pessoas, gerando resultados positivos, mostrando para as pessoas mecanismos de automotivação e influenciando os liderados a chegarem aos resultados de forma ética, de forma positiva. Porque tem como sim você conseguir chegar com entusiasmo, principalmente, para poder alcançar os objetivos dentro da organização. Então você pode ser um líder com entusiasmo. Sabe a palavra entusiasmo? Pois é, essa palavrinha entusiasmo aí, contribuindo voluntariamente e com entusiasmo, ela tem uma essência de Theos, que vem do grego, quer dizer que Deus comigo. Então a essência dela é a pessoa que tem entusiasmo, ela tem Deus dentro dela constantemente.
Não importa o que está acontecendo. Se está num momento ruim, ela continua com entusiasmo. Não é uma pessoa abobalhada, não é? Não é uma pessoa que fantasia, mas é uma pessoa que tem esperança, que tem fé, que tem entusiasmo. E o líder, ele tem essa característica. O líder positivo, porque nós temos líderes negativos, gente, infelizmente, certo? Infelizmente nós temos líderes negativos. Professor, eu pensei que só tivéssemos líderes positivos. Isso é um mito, tá, gente? Isto é um mito. Nós temos líderes negativos. Para que melhor o chamado líder do tráfico de drogas? É um líder, porque ele consegue influenciar as pessoas a estarem trabalhando com ele, tá? De uma certa forma. Né? Nós tivemos grandes líderes para o lado do mal, por exemplo. Adolf Hitler. Adolf Hitler, infelizmente, gente, foi um líder. Ele foi um líder. Ele liderou mentes, principalmente, para exterminar pessoas. Através do quê? Da comunicação, de tentar extinguir, por exemplo, a literatura, queimando os livros, trabalhando na programação neurolinguística. Então, veja, você vai ter líderes do mal. Vai, porque eles vão conseguir influenciar as pessoas. Então, eu tenho que ter essa perspectiva. Quando eu tenho chefes do mal, rapidamente eu consigo detectar, mas é porque o líder do mal, ele é ardiloso, ele tem uma percepção maior, ele usa técnicas do bem para envolver as pessoas e manipular as pessoas, entendeu? Articulações, formas camufladas de tentar trabalhar o comportamento com as pessoas. Então, há toda esta conjuntura, gente. E aí você quebra aquele mito de que a liderança é só para o bem. Pois é, nós temos líderes do mal. Aqueles que conseguem entrar na cabecinha das pessoas e influenciá-las, tá? Ativando gatilhos mentais nelas, induzindo-as a realizar algumas atividades que vão depois prejudicá-las. Então, esse é um aprendizado para o secretariado? Sim. Dentro de uma percepção de construção de cultura organizacional? Sim. Agora veja algumas reflexões aí que eu quero colocar para vocês. Olha aí, a primeira. Sabe quem é esse aí? Uma das maiores autoridades na área de educação do nosso país. O filósofo Mário Sérgio Cortella. Quando se fala de aprendizado, gente, ele é um dos caras. E quando se fala de líder, ele tem várias citações sobre o líder. Ele fala que a questão, um chefe, para ele, um chefe, você obedece. Para quem é líder, você segue e procura por ele constantemente, além de admirar o líder. Então a diferença é essa. Que o chefe você faz só obedecer e você não contribui com nada. Mas com o líder, você segue, procura por ele, admira ele, tenta propagar o que ele defende. Mário Sérgio Cortella. O Cortella fala também muito de controle, porém, o que Avenatti também fala. O controle é uma das metodologias a serem utilizadas no que você planejou. Então, você tem que ter planejamento, você tem que ser líder, você tem que organizar, ter organização, aí você tem que controlar tudo. Se você não controlar tudo, sai fora do controle, resultado, você não atinge as metas. E para isso você tem que fazer uma outra reflexão. Às vezes, eu preciso mudar. Segundo outra grande personalidade do Brasil, o professor Leandro Carnal, ele reforça o seguinte: mudar é muito difícil, mas não mudar é fatal. Isso quer dizer o quê? Se você não está preparado para mudar os seus hábitos, fatalmente, meus queridos, não tem problema, minha querida Andréia Souza Araújo. Comunicação de dois pedidos caiu, né? Estamos ainda na reta final, dá para você aproveitar. Estamos juntos. Fica aí no nosso YouTube, hein? Então o canal ele reforça isso. Que mudar é muito difícil mesmo, gente. Dói demais.
Mas não mudar é fatal para a sua vida profissional e pessoal. Você que decide, tá? Você que decide. Todavia, os papéis que precisam ser atuantes dentro do aprendizado de secretariado é da implantação da inteligência interpessoal. Você tem que saber que as tarefas, por exemplo, de cerimônias, elas são simbólicas, por exemplo, como uma colação de grau, tá? Elas vão passar a fazer um rito, mas o rito, ele segue uma perspectiva de que você, como líder, você tem que trabalhar a perspectiva das pessoas de motivação, de treinamento, de disciplina constante, mas sabendo que as mudanças vão ocorrer, sabendo que você vai ter um papel decisivo no contato com o cliente interno e com o cliente externo, e que muitas das vezes você vai ser o porta-voz ou a porta-voz de executivos, gente, dos diretores. Sabendo disso, você vai ter que ter esse papel de relações interpessoais. Lembrando o que o nosso querido Mahatma Gandhi, um grande líder da humanidade, defendeu. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas, se você não fizer nada, não existirão resultados. Ou seja, a ação faz a diferença. A repercussão ela vai vir de alguma forma? Vai. Mas se você for inerte, como postura de profissional dentro das organizações, pode ter certeza, rapidinho você vai ser encaminhado para o mercado de trabalho. Se você não tiver proatividade, se você não compreender primeiro para depois ser compreendido, se você não afinar o instrumento como parte de uma orquestra, onde você tem que estar estudando constantemente, aperfeiçoando o seu instrumento, você fatalmente vai ser encaminhado para o mercado de trabalho. E isso hoje em dia é muito cobrado, principalmente no que se tange às habilidades humanas. Essas habilidades humanas de ter mais autonomia, o empowerment que nós já falamos, de saber delegar as responsabilidades principalmente, e este comportamento, o estudo do comportamento especificamente, vai fazer com que você também saiba que existem outras ciências atreladas a isso. Assim como eu tenho a psicologia, a sociologia, a antropologia e as ciências políticas acopladas a este conhecimento, meus queridos. Lembre-se que esses eixos, eles são reforçados por quem? Por Dale Carnegie. Este senhor é o autor daquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Lembre-se do livro, tá? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele é o autor. Um livro catedrático. Ele fala da seguinte forma: use as falhas para construir o sucesso. Desânimo e fracasso são dois dos principais trampolins para o sucesso. Desânimo e fracasso. Para te impulsionar. O que te impulsiona? A busca constante pela inovação, pelas mudanças. O que faz com que você possa estar melhorando a tua performance? É fazer mais com menos recursos. Então você vai ser reconhecido como profissional que está lá com pouco recurso, mas que você pode avançar nessa perspectiva. Lembra-se disso, tá, gente? Inovação e mudança faz parte do profissional de secretariado, numa perspectiva de adaptação constante, que sobre isso, sobre mudança, Bill Gates, ele fala muito bem sobre isso. Ele fala o seguinte, que as pessoas sempre têm medo da mudança. Tinham medo da eletricidade. Quando ela foi inventada, por exemplo, o que aconteceu? Ela chegou. E o que ele fez, o Bill Gates, com a Microsoft? Tá? Então lembra-se, a inovação e mudança, elas vão ter uma permanente, vai ser uma variável permanente. Nós temos grandes exemplos como empresas, por exemplo, a Domino's. A Domino's, ela inovou a Amazon, Fox, Television, inovaram também. E isso tudo foi consolidado por quem? Pelo pai da administração contemporânea, Peter Drucker, que falou que todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. Na verdade, o maior elogio que a inovação pode receber é haver
quem diga o seguinte: mas isso é óbvio. Por que eu não pensei nisso antes? Porque simplesmente você também não pensou e não agiu. Porém, sabendo que a mudança e a inovação fazem parte dessa perspectiva, em qualquer lugar, em qualquer situação, você precisa entender que nós precisamos estar buscando, pode ser até no hospital, como eu estou colocando aí, gente, buscando a melhoria constante, trabalhando de forma eficiente e eficaz. Você pode ser, por exemplo, uma secretária ou um secretário de um hospital. Você vai ter que lidar com pessoas constantemente em situações de risco. Lembre-se disso, tá certo? Mas é hora agora da nossa atividadezinha, é hora de quê, meu querido diretor? Hora de praticar, vamos que vamos, galerinha. Vamos para a nossa primeira perguntinha, como desenvolver a inovação e se preparar para a mudança. Eu acabei de falar de mudança, gente. Justifica essa resposta, tá? Eu vou querer, o como, que é a resposta, certo? Resposta, e eu vou querer, a justificativa. Justificativa. Então vai ser, já que são 3 minutinhos, meu querido. 3 minutinhos, meu querido diretor. Foi!
Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, Maria Beatriz. Como é uma resposta subjetiva, né? Você está certa, minha querida. Buscar a melhoria constante, porque a melhoria ela é eficiente e produtiva. O investimento, por exemplo, em treinamento e desenvolvimento é a forma de você fazer isso. Desenvolvimento é a forma de você fazer isso. Por quê? Qual a justificativa? É que a educação corporativa, ela consolida essa preparação, certo? Ela consolida a preparação da inovação e você está preparado um pouquinho mais para os fatores de mudança. Vamos para a próxima. Vamos ver agora o que a gente pode ver sobre cultura organizacional. Eu quero ver agora, hein? Maria Beatriz saiu na frente aí. Eu quero ver se tem mais gente para participar. O que é cultura organizacional de uma empresa, gente? O que é cultura? Eu vou querer aqui, ó, a resposta. Responda, tá? E justificativa. Vou querer que você me responda e justifique. São duas, então 3 minutinhos. Foi.
Vamos que vamos? Vamos que vamos, rapaz. Maria Beatriz, nota 10. Maria Beatriz, Maria Beatriz, nota 10. É um conjunto de hábitos e crenças mesmo. Então, o que que é? São os hábitos, estes conjuntos de hábitos, crenças. Essas crenças é que consolidam o legado, minha querida. Isso mesmo, viu? Você está certíssima. Elas consolidam o legado. E aí, a justificativa trabalha na perspectiva de que eu tenho, por exemplo, a cultura de poder. Eu tenho uma cultura voltada para pessoas. Isso justifica os dois exemplos ratificados na crença, tá? Na crença e da formação de legado. Vamos para a próxima. Aqui não são 5 tipos, são 4 tipos. Eu quero que você coloque aí, ó, os 4 tipos. Relacione 2 exemplos e justifique. Então, coloca os 4 tipos, certo? E coloca exemplo primeiro, exemplo segundo e justificativa. Vamos que vamos. Essa é maiorzinha. 3 minutinhos para vocês.
Voltou, rapaz. Maria Beatriz está se destacando. Não é brincadeira não, Maria Beatriz. Muito bem, minha querida, muito bem. Nós temos aí nos tipos, olha só, nós temos o de poder, certo? O de papéis. Lembra que eu falei da questão da burocracia? Pois é. Nós temos de tarefas. Lembra que eu falei das atribuições? E o último, pessoas. Pessoinhas. Aí os dois exemplos eu coloquei, né? A Apple e eu coloquei o Google. Lembra que eu pedi empresas? Dei dois exemplos em relação a isso e como desenvolvê-las. São dois exemplos diferentes. A justificativa, gente, é formada em cima do que acontece. Hoje em dia, elas são representadas pela a inovação. Lembra que eu falei que as duas se justificam as suas culturas exatamente pela inovação, tá certo? Então não esquece disso. Vamos para a próxima. Quais exemplos de cultura organizacional das grandes empresas você tem? Opa, aí você coloca a resposta e justifica. Vai mais 3 minutinhos. Foi.
Maria Beatriz, você está dando show, minha querida. Vou colocar só uma dessas que você colocou, ó. Netflix, isso mesmo. Netflix que a gente deu como exemplo. A Netflix aí, porque ela trabalha, ela prega a questão da liberdade na sua cultura organizacional. A liberdade é um dos pontos, tá? A liberdade. Tem também a responsabilidade. Responsabilidade. Pode ser a autorresponsabilidade. O que justifica isso? Quais são essas vantagens em relação a isso, né? Os pilares dela, principalmente, como ela coloca. Ela coloca aí a perspectiva de transparência, tá? Transparência. Esses pilares, é claro que consolidados pelo quê? Pela forma de pagamento dos seus colaboradores. Paga muito bem, tá? Pagamento colaboradores, e valoriza os seus colaboradores. Então você está certíssimo, minha querida. Vamos para a próxima. Quais os diferentes tipos de cultura? Agora que entra. Coloca aí no mínimo na tua resposta, tá? E coloca aí o exemplo, ó. Os exemplos em relação a os diferentes tipos de cultura, hein? Vou dar aí 3 minutinhos. Foi! Olha só, botei duas, hein? Duas como exemplo aqui na resposta. E a justificativa deste fator é que a cultura, gente, especificamente para estes dois aqui, elas são consolidadas em culturas com base, por exemplo, ó, no senso comum.
no senso comum, ou seja, trazendo situações que não são, por exemplo, comprovadas cientificamente. Então, por isso que se chama cultura popular e a outra cultura material. Tá ok, meus queridos? Muito boa a participação, hein? Gostei, Maria Beatriz. Muito obrigado pela sua participação, minha querida. Um grande abraço para vocês. Fui!